Desde o nosso último encontro, muita coisa aconteceu pelo mundo. Tivemos o ouro novamente passando suas máximas históricas, o Fed cortando as suas taxas de juros de curto prazo depois de praticamente 12 meses com elas paradas, e desde 2020 ou foi 2021 que ele não fazia corte na sua taxa de juros. O governo chinês lançou um super estímulo nos mercados, o que fez com que ele entrasse numa euforia generalizada e, obviamente, tudo isso impactou muito a nossa carteira de investimento, trazendo ganhos consideráveis para o mês de setembro. E é justamente sobre esses tópicos que eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje e aproveitar para finalmente trazer também o dashboard que eu fiz aqui no Excel para que a gente possa acompanhar a nossa carteira. Se é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Miro Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E antes da gente adentrar aqui no conteúdo, eu só gostaria de deixar o seguinte comentário, que hoje completam 36 meses da nossa carteira pública lá no Instagram e 18 meses aqui no YouTube. E durante todo esse período, muita coisa aconteceu e nos trouxe até aqui o presente momento, diversos erros e acertos. E todas as vezes eu estive aqui contando com a ajuda de vocês, com o suporte de vocês, com o incentivo de vocês, com seus likes, comentários, o que sempre me trouxe força para continuar gravando conteúdo e trazendo aqui o material para vocês. E eu só queria tirar esse segundo aqui para poder agradecer vocês por todo esse incentivo que vocês têm me dado. Sem mais delongas, então, vamos começar aqui falando sobre o conteúdo. Primeiro, tivemos o ouro passando as suas máximas históricas. Eu vou colocar o gráfico do ouro para que você possa ver aí. E ele chegou a praticamente $2.700 por onça Troy. E isso representa muita coisa dentro da economia. Lembra vocês que o ouro ele é um ativo que reage normalmente à alta inflacionária, coisa que a gente não está vendo pelo mundo. Na verdade, a gente está vendo uma queda considerável da inflação que chegou lá na casa dos 9%, por exemplo, nos Estados Unidos. E agora já está chegando ali beirando os 3%. Então, se a inflação não está acontecendo, o ouro não deveria estar reagindo a esse ponto. Outro problema no qual o ouro reage é a questão de risco, seja ele geopolítico ou algum risco que a gente não está vendo, né? Temos diversos riscos geopolíticos, temos a questão da guerra que está acontecendo em Israel, que fica cada dia mais acentuada. E temos também a questão da Rússia e Ucrânia, que ainda não acabou, então ainda é um risco que está considerado, está pesado aí no mercado. E também temos outros riscos, como o do próximo ponto que eu vou mencionar agora, que foi o Fed cortando a sua taxa de juros. Se você não está ciente, existe uma padronização aí das recessões, existe um indicador que antevê todas as recessões. Nem sempre ele, quando acontece isso, é uma recessão, mas todas as vezes que houve a recessão, aconteceu isso, que é a inversão da curva da taxa de juros. Quando ela desinverte, a gente entra num ambiente de recessão pelos Estados Unidos e pelo mundo. A lógica, basicamente, desse indicador é que as taxas de juros de longo prazo deveriam pagar um prêmio maior do que as de curto prazo, já que tem um tempo aqui a mais que deixa a coisa mais arriscada. Só que quando há uma inversão dessa taxa de juros, significa que o mercado está prevendo que no curto prazo o risco está maior do que no longo prazo, o que é uma anormalidade. Quando isso está desinvertendo, seja porque a taxa de 10 anos está subindo ou porque a taxa de 2 anos, que é o caso de agora, está caindo, isso normalmente antecede uma recessão. E aí esse risco adicional fez com que o ouro entrasse então nesse topo histórico, né? Furasse esse topo histórico, batendo aí máximas atrás de máximas. Outro ponto muito importante da gente mencionar sobre essa questão do corte da taxa de juros também é que ele não acontecia desde 2020, quando o mercado ficou praticamente constante lá embaixo, depois ele subiu em 2022 e aí trouxe justamente aquela grande queda na Bolsa de Valores, principalmente para 2023. E aí, agora a gente vê um repique das ações, né, que subiu consideravelmente, muito por conta do mercado já precificar esse corte da taxa de juros. Queria acontecer 7 cortes esse ano, não aconteceu. Na verdade, estamos no primeiro corte ainda desse ano e possivelmente o mercado precifica, no caso, 3 cortes, né, mais um em novembro e outro em dezembro. E aí, isso então terminaria o ano, em vez de 7 cortes, feito a gente tinha precificado no começo do ano, para 3 cortes. Mas vamos dizer que os 3 cortes são um pouco mais agressivos, porque o mercado já precifica que vai ser 0,50, 0,50 e 0,50. A gente tem que esperar aí para ver o que será, se realmente haverá cortes e quanto que será o desse corte. Ponto é, houve um corte, a gente começa a ver então a taxa de curto prazo do ouro americano pagando um valor relativamente mais baixo. A taxa de 2 anos ela caiu consideravelmente, muito por conta de vários bancos e players institucionais comprando esses títulos, o que novamente é um sinal de alerta para o mercado, porque quando as pessoas começam a buscar ativos de segurança, de liquidez, de garantia, é um sinal de que a economia não está tão forte. O banco ele prefere garantir aquele 1% de juros real no tesouro direto de 2 anos dele, do que necessariamente correr o risco de emprestar para alguém, para uma empresa, e depois ter um grande problema e não ter esse ativo, não ter essa liquidez para que ele possa usar e comprar mais coisas, ganhar mais dinheiro. Então isso é um sinal sim
de que estamos nos preparando para um possível sinal de crise. Não quer dizer que ela virá, apesar de vocês que me acompanham já sabem que eu trago aqui que eu acredito que vai acontecer, mas é um sinal que a gente tem que ficar alerta aí e preparar as nossas carteiras de investimento para caso ela aconteça, você esteja preparado para não passar por problema. Recentemente gravei um vídeo no qual eu explico o passo a passo perfeito para que você possa se preparar então para uma crise. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir. O último ponto, então, para a gente mencionar aqui foi o estímulo que veio por parte do governo chinês. Quem acompanha o conteúdo aqui já viu um conteúdo que eu trouxe que o governo chinês tinha muitas armas para usar para, de fato, combater o problema da crise imobiliária, entre outras crises que está acontecendo dentro lá da China. A gente vai trazer um vídeo específico falando sobre essa questão das crises, né, que está acontecendo dentro da China. Se você quiser acompanhar, se inscreve no canal para não perder. Mas basicamente está acontecendo muitos problemas lá, a demanda não está tão alta feito o governo gostaria, o que fez com que ele então desse vários incentivos para pelo menos bater aquela meta de 5% de crescimento no ano de 2024, que é o que eles tinham estimado para crescer. Disseram que faria de tudo que fosse necessário então para conseguir bater essa meta. Então disseram vários e vários estímulos, desde corte de taxa de juros, com dinheiro para recuperações, dinheiro na mão da população. Parte disso já foi colocado em mercado, outra parte ainda não. Então a gente ainda tem que esperar pela sua totalidade para então a gente ver se de fato vai ser concretizado todo esse estímulo. Com isso, então, como foi que afetou as nossas carteiras de investimentos, tanto a internacional quanto a brasileira? E aí, vamos começar falando da carteira, mais especificamente da questão das movimentações. Bom, por parte de venda, eu já tinha mencionado para vocês, e eu gostaria até de mostrar aqui pela plataforma do MyProfit. Eu vou só compartilhar a tela aqui com vocês. Então, como vocês podem ver aqui na minha tela, a parte de opções especificamente, a gente estava com um lucro aqui de R$750 aproximadamente, com duas opções que a gente fechou no mês agora de setembro. Só que para não pagar imposto de renda, o que é que eu fiz? Bom, eu coloquei então a venda aqui de Vale 3, eu vendi toda a minha posição que estava em dívida e eu recomprei 2 dias depois por um preço mais baixo. Então aconteceu que eu me livrei de pagar imposto, eu tenho uma dívida aqui, um prejuízo a compensar e eu consegui depois recomprar o ativo por um preço mais barato, feito eu vou mostrar para vocês já já. E isso fez então com que eu não pagasse imposto e continuasse tendo ganhos exponenciais aí com a ação da Vale. Além disso, vocês podem ver aqui que em fundos imobiliários eu fiz a venda do KNSC, era uma posição considerável de aproximadamente 2,5%, e eu fiz uma troca para um outro fundo imobiliário que eu vou mostrar aqui para vocês também. Falando então um pouco aqui de Vale, né? Vocês já podem ver que no final de agosto eu fiz a venda de 200 Vales a 11.878 e depois eu consegui comprar as mesmas 200 por 11.540, o que representou então um ganho aqui de R$344, além do fato de eu não ter pago imposto também em agosto. Então, ponto já positivo para agosto. No final de agosto, vocês ainda não sabiam, não tinham acompanhado. Agora, no mês de setembro, percebo que no dia 19 eu fiz a venda de 600 vales a 58,30 e depois eu consegui comprar basicamente aqui, ó, 57,3, 57,13, o que novamente me evitou de pagar imposto, feito eu mencionei para vocês, e ainda assim eu consegui aproveitar dessa alta exponencial aí que a ação deu. Inclusive agora ela está sendo negociada a 63,82, então consegui ganhar bastante aí com a subida e ter o prejuízo a compensar, feito eu mencionei para vocês agora. Falando um pouco agora do SNEL 11, eu disse para vocês que vendi o KNSC 11 e comprei o SNEL 11. Vocês podem ver aqui embaixo, pelas movimentações, que ele está me pagando aproximadamente aqui 1% ao ano, 1,09%. O KNSC estava me pagando alguma coisa abaixo de 1%, já estava 0,95%, 0,97%, se não me falha a memória. Então eu troquei por isso aqui, eu vou pagar um impostozinho, mas só com a diferença aqui dos rendimentos entre um e outro, eu já compenso o valor que eu vou pagar de imposto em um mês. Ou seja, eu saí ganhando porque a partir de agora eu garanti um rendimento muito superior do que eu iria ganhar lá, de aproximadamente 0,2%, 0,15% mais ou menos aqui que eu consegui, além do ganho de capital, porque esse aqui está mais relacionado aqui à questão imobiliária, de fato, aquele era de papel, esse não é de papel, esse aqui é de energia, e aí acontece que ele tem ganhos de capitais mais expressivos, oscilações maiores com relação à questão movimentação, com relação à taxa de juros. Quando ela vier a cair, eu também vou ganhar com isso. Sendo assim, eu consegui maior rendimento
e maior possibilidade de ganho de capital, o melhor dos dois mundos. Com relação à parte da carteira nacional do Brasil, foi essas movimentações que eu fiz agora no final de agosto e em setembro. E com relação então à carteira internacional, a gente vai ver agora. Basicamente, na carteira internacional, eu fiz a venda de praticamente todos os ativos relacionados à China depois dessa grande subida. E eu fiz também a venda de alguns ativos relacionados à tese de maconha. Isso não quer dizer que eu não acredito nessas teses, eu já vou explicar porque eu vendi, mas só aqui com o que eu comprei com isso, vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho 3 compras que eu fiz basicamente do TLT, aquele ETF de longo prazo lá de renda fixa americana, novamente correndo para a questão de segurança, me preparando caso haja aquela crise que eu mencionei. E aí entra justamente no ponto sobre a questão do porquê que eu vendi os ativos direcionados à China e também o da tese da maconha. Eu continuo acreditando em ambas as teses, só que como a minha maior participação aqui na minha carteira é Vale, inclusive vou mostrar isso aqui para vocês, ó, é Vale. A Vale é a minha maior participação com 15,85% e Vale é basicamente China. Então eu já tenho uma grande exposição à China, eu achei que estava tendo um overlap muito grande, me dependendo muito da China. E aí, tipo, aproveitei essa grande subida para vender minha posição, mas eu continuo acreditando principalmente na tese que eu tinha de Alibaba, que era a minha maior posição lá da China. E eu, inclusive, já trouxe material aqui de um grande gestor, falando que era a empresa mais barata em relação à inteligência artificial, e eu continuo achando que está muito barato, que vai subir bastante, mas eu realizei para poder ir para a segurança, só para me preparar para uma possível crise, caso ela viesse a acontecer. Então eu comprei aqui de TLT, mais TLT. TLT se tornou, então, a minha terceira maior posição, e aí eu estou com 11,28% de renda fixa americana. A State Guru, que é renda fixa lá da Europa, é a minha quarta posição, tomando aqui, então fica 20%. E o Tesouro IPCA aqui do Brasil, que é a minha posição de renda fixa aqui no Brasil, quase 5%, totalizando então aproximadamente aí 25% em renda fixa, é a minha alocação neste momento para a parte de renda fixa nacional e internacional somada. Além disso, vocês podem ver também que houve um aumento aqui da posição da XRES.L, que é basicamente o meu ETF que está direcionado a real estate. Ele estava na casa de 2,5%, subiu agora para 3,37%. Parte disso foi porque subiu de fato o ativo, outra parte é porque eu também aumentei um pouco o capital com relação ao que estava investido lá dentro. Falado então tudo isso, me abre então a oportunidade de falar e mostrar para vocês sobre o dashboard que eu fiz aqui no Excel, para mostrar para vocês todo o acompanhamento da carteira desde que eu comecei lá em outubro de 2021. Eu anotei todos os dados, eu vou mostrar aqui direitinho para vocês, e aí tá tudo calculado lá, e aí a gente vai acompanhar agora através desse dashboard todas as movimentações da carteira. Vamos nessa. Então, como vocês podem ver, aqui é o meu dashboard que eu criei para poder mostrar aqui para vocês. O meu dashboard, então, ele tem várias informações, a gente vai acompanhar cada uma dessas informações aqui em detalhes, né? Primeira coisa, perceba que aqui está 2021, 22, 23, 24 e aqui também, e eu posso ficar vendo aqui ano a ano o que aconteceu ou de um ano a outro, e ele vai mostrar de fevereiro de 22 a 23, depois de 23 a 24, a gente vai poder acompanhar direitinho, tudo bonitinho, no ano a ano que eu quiser, ou no mês a mês que eu quiser. E aí, então, aqui tá os gráficos, e a gente vai discutir um pouco sobre esses gráficos, já eu volto para essa parte aqui superior. Esse gráfico aqui é de rentabilidade acumulada. Basicamente, você pega o valor final do mês menos o valor inicial. Isso aqui foi o que você teoricamente ganhou. Só que parte disso poderia ser também aporte que você fez. Aí você também subtrai e você divide pelo valor inicial. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas basicamente você faz uma conta aqui e chega nesse gráfico aqui de rentabilidade acumulada. Vocês podem ver que por esse gráfico eu só fiquei acima de todos os outros logo no começo e depois eu fiquei aqui para baixo. E aí eu trouxe para vocês uma outra forma de calcular a rentabilidade, que é a que mais é utilizada hoje em dia por conta da forma como é calculado, que é justamente a rentabilidade por cotização. Você transforma o seu retorno, basicamente seus investimentos, em uma cota, e aí você faz a conta com essa cota. E vocês vão ver aqui que pela rentabilidade por cotização, eu estava perdendo aqui para o S&P 500, depois eu comecei a ganhar, aí o dólar, né? Isso aqui é o S&P 500 em real. O dólar se valorizou em relação ao real, que fez essa disparada aqui desde janeiro de 24. E aí a minha carteira ela teve uma leve queda e voltou a subir consideravelmente agora nesse mês de agosto e setembro, né? No caso de julho para agosto e de agosto para setembro.
Então a gente de fato está perdendo para S&P 500, a S&P 500 está aqui mais ou menos 64% em reais, enquanto que a nossa carteira está 47,21% desde o começo aqui. Outra forma de rentabilidade que eu trouxe aqui para vocês foi a rentabilidade através da TIR. A TIR é a taxa interna de retorno. E aí, no caso, a taxa interna de retorno da nossa carteira, eu já vou mostrar ela, o cálculo percentual, mas aqui em cima vocês vão ver que eu coloquei quanto tempo falta para bater o primeiro milhão. Considerando que a minha média de aporte está em R$ 5.569,05 por mês, se a gente considerar a forma de rentabilidade aqui pela cota, que é essa aqui de baixo, que é a mais utilizada, eu demoraria 99 meses, então, para bater o primeiro milhão. Se for a rentabilidade de TIR, né, ela é 31 meses, porque vocês vão ver que está bem alta. E se for pela rentabilidade acumulada, 141 meses, é basicamente isso. Antes da gente ver os números lá de rentabilidade, eu gostaria de chamar a atenção para esses dois gráficos aqui. Esse gráfico aqui basicamente está mostrando em laranja o quanto de dinheiro eu tirei da carteira e coloquei nos meus investimentos, e em azul o quanto que isso rendeu. Então vocês podem ver que ficou bem próximo aqui no começo, aí depois eu comecei a perder um pouquinho em relação à quantidade de dinheiro, e mais ou menos aqui em maio de 2023, a quantidade de dinheiro que tinha na carteira superou a quantidade de dinheiro que eu tinha colocado, e aí passou consideravelmente, e a gente já está numa diferença aqui de praticamente uns 60 mil reais que a gente ganhou aí nesses quase, né, esses 3 anos exatamente, né, porque outubro são 3 anos exatamente. E aqui no gráfico da direita vocês vão poder ver o quanto que eu ganhei em termos de dividendos, que está em azul, e quanto que eu ganhei em opções. Vocês vão ver que o máximo que eu ganhei foi aqui no mês de março de 2024, eu ganhei 3 mil em opções e mais uns 3 mil em dividendos, totalizando então 6 mil e um pouquinho aqui que eu ganhei em reais por conta justamente do dividendo e das opções. Então, como é que eu alimento então toda essa tabela, só para mostrar aqui para vocês? E a gente vem aqui em acompanhamento dos ativos, vocês vão ver que tem basicamente a carteira, o quanto que tinha lá na carteira, o quanto que foi aportado, dividendos em reais, em euros, e aí tem o total, que é multiplicado o euro pela quantidade de dinheiro, ganho com opções, os aportes ajustados, né? Então, basicamente, o quanto que eu aportei menos os dividendos e opções que eu ganhei, porque lá nos aportes conta o total que eu investi no mês, não o que eu tirei do meu bolso, mas o aporte total. Isso aqui foi o que eu tirei do bolso de fato. E aqui é o somatório disso mês a mês, né? E vocês podem ver que no caso eu botei 174 mil, e aqui então eu faço um rendimento gerado, que é basicamente o quanto tem na carteira menos do aporte. E aí, se for positivo, é porque na carteira tem mais dinheiro do que o que foi aportado. Se for negativo, é porque tem menos. Em alguns momentos vocês vão ver que tinha menos, outros vocês vão ver agora que tem mais, e um valor quase 60 mil que eu falei para vocês. E aqui eu faço acompanhamento de todos os ativos, né? O euro, o dólar, o IFIX, o Ibovespa, o S&P 500. Aqui está em dólar, né? Eu explico para real depois. E o IPCA. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que esses valores que estão aqui mostrados para vocês em termos de meses é justamente já descontada a inflação. Então, quando eu faço a conta aqui em 99 meses, é porque eu teria 1 milhão hoje, só que no valor de hoje, só que já descontada a inflação. Não sei se deu para entender, mas basicamente é o tempo já descontado a inflação. E aí eu tenho aqui, então, a rentabilidade acumulada, a rentabilidade mensal de cada um deles, onde eu faço basicamente a divisão. E aí eu tenho a rentabilidade acumulada aqui em verde, aí ele calcula, faz o somatório. Aí tem a taxa interna de retorno, onde aqui tem todos os fluxos de caixa, e lá no final eu volto o quanto está a carteira e ele calcula a rentabilidade. Veja que está 2.442,95%, uma rentabilidade bem alta. Aqui em laranja, vermelho, sei lá que cor é essa, vocês vão poder ver que está a rentabilidade por cota, né? Então, basicamente, a conta é o seguinte: eu tinha uma cota quando eu comecei de R$300, e no final do processo ela virou 318,32, o que aumentou 6,11. Depois eu tinha 0,95, aí a cota era 318,32, que é o valor que tinha antes, e aí ela aumentou para 326. Então, em relação a 300, ela aumentou para 8,89, e assim acontece sucessivamente. O número de cotas basicamente só aumenta com o aporte, né? Quando eu aporto, aumenta o número de cotas, mas ele não mexe no valor da cota. É basicamente se você pensar no fundo de investimento. Quando você bota no fundo de investimento, vamos supor, um ETF, você bota R$100 no ETF,
o ETF se valoriza 10%, você bota 110. Então, quando você vai comprar aqui o ETF, você não compra mais a 100, você compra a 110. Vamos supor que você quer botar 220. Aí você vai botar 220 aqui. O que vai acontecer? É que você tinha uma cota desse e aqui você vai ter mais 2 cotas, né? Então, você vai ficar com 3 cotas no total, mas não mexe no valor aqui. O valor continua 110. Por isso que essa aqui é a mais usual, porque replica literalmente como se fosse um fundo de investimento ou como se fosse um ETF. Enfim. Aí eu faço o mesmo processo para o IFIX, eu faço o mesmo processo para o Ibovespa e para o S&P 500. Então vocês podem ver, todos eles têm aqui a rentabilidade bonitinho calculada. Isso tudo é puxado então para aquele gráfico aqui embaixo e mostra aqui para a gente esses vários gráficos aqui, esse dashboard. Foi o que eu criei para mostrar aqui para vocês todos os investimentos, tudo que vai acontecendo dentro da carteira. E aí, no mês a mês, a gente vai acompanhar aqui e ver, então, de fato, se eu ganhei, se eu perdi, se eu estou acima, se eu estou abaixo. Todos os meses eu vou mostrar para vocês. Inclusive, além do vídeo, eu vou também mostrar, fazer um post no Instagram, que eu sempre faço, e aqui no YouTube, mostrando para vocês como é que está a rentabilidade. Fica a recomendação, então, para que você possa ver, seja via post ou via o vídeo. O importante é vocês se manter aqui acompanhando e bem informado. Pois bem, pessoal, isso é o que eu tinha para mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje. Novamente, eu gostaria de agradecer a vocês todos que ficam aqui comigo até o final do vídeo, que deixam like, comentam, se inscreveram, que estão aqui sempre acompanhando. Eu não estaria aqui se não fosse por vocês, então eu gostaria de tirar esse 10 segundos, 20 segundos aqui para agradecer vocês de coração. No mais, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Peço que se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e aguardo vocês no próximo vídeo.